Olá, turmas do nono ano. Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Dessa vez, depois de 10 dias de um feriadão enorme para tentar conter a disseminação do vírus da Covid-19. Então, vamos voltar à nossa explicação dessa apostila do nono ano, que trata do primeiro bimestre de 2021. Lembrando que esse conteúdo do primeiro bimestre vai abordar o ano anterior, o oitavo ano, ok? Então, bons estudos e vamos adiante. Lembrando que nós vamos continuar a partir da página 7 dessa apostila, porque no outro vídeo nós fomos até a página 6. E já estamos aqui na página 7. Texto 3. Nós percebemos, nesse texto 3, 3 quadrinhos, em que esse personagem olha para a parede e tem uma palavra, a palavra sonho. Essa palavra está escrita bem fraquinha ali na parede. Aí, no segundo quadrinho, esse personagem, que parece um caracol, começa a soprar, e de repente, ali no terceiro quadrinho, já temos a palavra sonho mais definida. Repare que o problema do foco aqui no vídeo não é do vídeo em si, não é algo que eu tenha feito de errado, mas sim por causa do próprio aplicativo do Rio Educa, da Multirio, que infelizmente na hora de dar um zoom melhor, um zoom maior, não permanece com foco. Muito bem, e por falar em sonho, número 1, o que acontece em cada quadrinho da tirinha? Repare que em cada quadrinho da tirinha, a palavra sonho vai ficando mais destacada, mais nítida. Sozinho, assim, sem fazer nada? Não. Por meio do esforço desse personagem. Então perceba que por meio do esforço, por meio da busca, da procura em realizar um sonho e torná-lo mais real, mais nítido, o personagem teve que fazer o seu esforço. Número 2. Que mensagem possível a tirinha nos traz? Trata-se de uma resposta pessoal. Porém, podemos imaginar que essa tirinha nos traz a mensagem de que, por meio de muito esforço, é possível fazer com que um sonho se torne mais real. Agora vamos tentar ler esse retângulo amarelo, porque ele está muito desfocado. Vejamos. A palavra sonho tem vários significados dicionarizados. Veja. 2. Conjunto de pensamentos, imagens, ideias e fantasias que se experimenta enquanto se dorme. E ideal ou ideia dominante que se persegue com interesse e paixão. Leia o próximo texto e perceba a que sonho se refere. Se esse sonho do próximo texto se refere ao primeiro significado que eu li, um conjunto de pensamentos, imagens, ideias e fantasias que se experimenta enquanto se dorme, ou se refere ao ideal ou ideia dominante que se persegue com interesse e paixão. O texto é uma crônica. Aí a apostila te pergunta: o que você já aprendeu sobre as crônicas? Isso é muito importante que você tenha em mente, porque em breve você pode ser pedido para fazer uma crônica, para escrever uma crônica. E nós já falamos sobre crônica algumas vezes. Texto 4. História de sonho. Raquel de Queiroz. Esta noite sonhei com Portugal. Queria saber contar sonhos porque foi um sonho bonito. O medo que a gente tem, embora na aparência se trate apenas de um sonho inocente e até lírico, o medo são os amigos interpretadores, capazes de tirar uma história de 7 cabeças do sonho mais inofensivo. Pois, como dizia, sonhei com Portugal. Não via mapa, nem letreiro, nem explicação formal, mas que era Portugal, não tinha dúvida. A gente ia num barco por um rio tranquilo, muito largo e com pedras à margem. E aos poucos se avistava uma cidade ou aldeia com casas antigas, abarracadas, subindo um morro. E eram tantos os pomares que de repente o rio se afundava entre as árvores e se virava num riachinho à toa. Depois já não tinha riachinho, nem barco, nem nada. A gente estava dentro de uma das casas do lugar, na sala grande, com móveis pesados de Itália e umas cortinas vermelhas de veludo. E na sala estavam 2 velhas e um velho, sendo que uma delas se sentava numa cadeira de balanço e tinha um gato branco no colo. Os 3 falaram comigo, e eu sei que me sentia mal por haver penetrado ali naquela sala particular e tão tranquila sem pedir licença.
Mas a velha de pé me tranquilizou. Talvez dissesse que era costume receber turistas. A velha sentada não dizia nada. Continuava se embalando e sorrindo. Depois, os três iniciaram uma história, mas era muito aflitivo porque eu não conseguia entender quase nada do que eles diziam. Só me dava a impressão de que era fala das fitas de cinema português, cujo diálogo a gente nunca sabe se compreende tão mal porque é mesmo difícil de entender a língua deles, ou se é porque o aparelho de som está ruim. Aliás, lembrando bem, eles falavam mesmo com voz de cinema. Tinha até uma música de fundo. E aí eu perguntava à senhora da cadeira de balanço quanto é que custava uma casa naquela aldeia, assim bonita e antiga como aquela. E ela respondeu um preço que não me recordo, mas que achei muito barato, se bem que a velha falasse em escudos. Mas de certo, no sonho eu entendia de câmbio de escudos, porque só o que me espantou foi a barateza do preço. Fiz então umas contas de cabeça, calculei que vendendo isto e aquilo aqui no Brasil dava para comprar aquela casa. Sim, aquela. Com a intensidade maior da minha vida, embora eu não tivesse coragem de o dizer às velhas, assaltaram-me a cobiça de ser dona da casa delas, daquela e nenhuma outra, com aqueles móveis e a pequena escada sumida na sombra da sala grande e os três velhos e a cadeira de embalo com um gato branco. Nesse ponto, Nesse ponto, o sonho entrou a escurecer e a confundir. Esfumou-se em fade out, e não sei se acordei logo ou se caí num sono pesado e sem consciência de nada. Só sei que me levantei de manhã com o mesmo desejo no coração, e por mais que as horas se passem, ainda tenho a presente na lembrança as mãos claras da velhinha e vista que se encaixava, que se enxergava da janela e o soalho da casa de tábuas areadas e bem largas. Conto este sonho à toa, mesmo porque diz que é tolice contar sonho. Mas diz também o povo que a gente não contando ele não acontece. E a verdade é que eu queria satisfazer esse sonho, descobrir aquela casa, aquele rio, aquelas velhas e conversar outra vez com elas. Também ninguém pense que estou inventando um apólogo, que no fim haverá uma moral ou uma explicação. É um sonho e nada mais, naturalmente anárquico e sem sentido. Já falei que o conto à toa, fazendo um papel que nunca fiz. Imagine contar sonho, tanta tolice sem sentido. Mas me deixou mas me deixou melancólica e cheia de saudades, incapaz de escrever coisas sensatas, como seria da minha obrigação. Página 8. Temos um glossário. O glossário serve para você entender algumas das palavras que foram apresentadas no texto. Câmbio. Câmbio é a troca de uma moeda por outra, nesse caso do texto. Escudos, ali no texto, significa antiga moeda portuguesa, porque hoje em dia, como vocês devem saber, a atual moeda lá em Portugal é o euro. Fade out. A imagem vai desaparecendo aos poucos até ficar totalmente invisível. Fade out é uma expressão da língua inglesa, por isso essa expressão foi digitada em itálico. Número 1. De que trata o texto 4? Qual é o tema do texto? Resposta. O tema do texto é um relato de um trecho de um sonho. Número 2. Como é o narrador do texto? Esse narrador é personagem? Esse narrador é observador? Veja, o narrador pode se apresentar como narrador personagem, ou seja, aquele que participa das ações, dos fatos, ou como narrador observador, que não participa da história, somente a observa. O narrador observador se caracteriza pelo uso dos verbos em terceira pessoa, e o narrador personagem se caracteriza pelo uso dos verbos em primeira pessoa. Caso você não saiba quais são essas pessoas do discurso, tem vídeo aqui no canal explicando sobre as pessoas do discurso. O tipo de narrador constitui o foco narrativo do texto. Ou seja, tanto faz perguntarem a você como é o narrador do texto, como tanto faz te perguntarem qual é o foco narrativo do texto. Se te perguntarem qualquer uma dessas duas coisas, a resposta precisa ser narrador-personagem ou narrador-observador. Depender de qual é o foco narrativo. Vai depender de qual é o narrador. E aí você precisa voltar lá no texto para poder saber essa resposta, para poder identificar essa resposta. É só uma parte de relembrando. Depois você vai ter que destacar um trecho que confirme a sua resposta.
Então, quando você volta aqui no texto 4, para poder verificar se os verbos estão em primeira pessoa ou em terceira pessoa, ali da parte do narrador, narrador é aquele que conta a história, você já percebe logo aqui na primeira linha a palavra sonhei. Olha, esta noite sonhei com Portugal. Eu queria saber contar sonhos. Então, esse trecho, esta noite sonhei com Portugal, já responde a nossa pergunta. Então, a resposta do número 2. O narrador do texto é narrador personagem. Ele é um dos personagens. E para você destacar um trecho que confirme a sua resposta, você pode ou sublinhá-lo lá no texto, no próprio texto, o texto 4, caso você esteja com o material impresso, ou você pode copiar a sua resposta entre aspas, porque se trata de uma cópia, né? Número 3. O que significa, lá no primeiro parágrafo, a expressão sete cabeças? Sempre que você usa essa expressão, isso aqui é um bicho de sete cabeças, por exemplo, significa que é algo complicado, algo complexo. Número 4. Para que foram utilizados os parênteses no primeiro parágrafo? Qual é o efeito desse uso? Os parênteses lá no primeiro parágrafo. Temos que voltar lá. Os parênteses estão aqui nessa segunda linha. Aí nós temos que reler o trecho. O medo que a gente tem, embora na aparência se trate apenas de um sonho inocente e até lírico, o medo são os amigos interpretadores. Então, qual seria a sua resposta? Os parênteses foram usados ali no primeiro parágrafo para que o narrador pudesse inserir um comentário seu ali. E qual é o efeito desse uso? O efeito desse uso é aproximar o leitor da crônica, o leitor do autor da crônica. O autor da crônica se chama cronista. A gente dá esse nome de cronista a quem escreve uma crônica. Número 5. No trecho a seguir, a que o termo destacado se refere? E nela estavam duas velhas e um velho, sendo que uma delas se sentava numa cadeira de balanço e tinha um gato branco no colo. O trecho destacado é este, uma delas. E aí, sempre que te pedirem o termo destacado se refere a quem? Então, você tem que fazer a seguinte pergunta, sendo que uma delas quem? Resposta, uma das duas velhas. Número 6. No terceiro parágrafo, qual é a causa de a narradora ficar aflita ao ouvir a história que os três personagens começaram a contar? Sublinhe o trecho no texto. Então, vejamos. Nós temos o primeiro parágrafo aqui, o segundo, e o terceiro parágrafo, olha, começa aqui. Olha o terceiro parágrafo. Nesse ponto, o sonho entrou a escurecer e a confundir. Esfumou-se em fade out, e não sei se acordei logo ou se caí num sono pesado e sem consciência de nada. Só sei que me levantei de manhã com o mesmo desejo no coração, e por mais que as horas se passem, ainda tenho presente na lembrança as mãos claras da velhinha e a vista que se enxergava da janela, e o soalho da casa de tábuas areadas e bem largas. Esse é o terceiro parágrafo. Logo, a causa de a narradora ter ficado aflita foi o fato de ela não estar entendendo nada, de ela não ter entendido nada. Número 7. Qual é a relação estabelecida pelos termos destacados no trecho? E ela respondeu um preço que não me recordo, mas que achei muito barato. Eu quero que você perceba o seguinte: esse tipo de questão se repete muito nas apostilas da prefeitura, em concursos públicos. Você não vai decorar, você vai ter que entender o sentido dessas palavras, que a gente chama de semântica. Então, a relação estabelecida pela palavra e, aqui, olha, é uma relação de adição. E a relação estabelecida por esta palavra, mais achei muito barato, é uma relação de adversidade, contrariedade, oposição. Lembre que esse mais é sem o i. E esse mais sem o i indica qualquer dessas ideias que eu falei agora, porque são ideias sinônimas. Contrariedade, oposição, adversidade. Número 8. O que aconteceu depois que a narradora personagem descobriu o valor da casa? Lembra que ela fez uns cálculos e descobriu que dava para ela comprar. Número 9. Afinal,
O que a narradora cobiça? Afinal de contas, o que a narradora deseja? Ela deseja comprar aquela casa. Número 10. Qual é o sentido do termo destacado em "nesse ponto o sonho entrou a escurecer e a confundir"? Quando te fazem essa pergunta, qual é o sentido dessa palavra, você pode colocar um sinônimo. Então, resposta: nesse ponto o sonho começou a escurecer e a confundir. Número 11. Uma característica das crônicas é a reflexão sobre fatos do cotidiano, fatos triviais, banais. Qualquer assunto pode servir a uma crônica. O cronista escreve em um tom simples, informal, e como em uma conversa com o leitor, vai fazendo comentários e reflexões. O olhar sensível do cronista é muito importante nas crônicas. No caso da crônica que você acabou de ler, a cronista nos conta, nos narra um sonho. Nos 2 últimos parágrafos, observe como ela faz comentários e declara que conta um sonho à toa. No último parágrafo, indique um trecho em que se percebe essa conversa com o leitor. Então, no último parágrafo, identifique ou sublinhe ou copie o trecho em que percebemos que existe essa conversa com o leitor. Então é aqui. Também ninguém pense que estou inventando um apólogo. Tá? Esse é o trecho. Nenhum de vocês pense que estou inventando um apólogo. Por fim, vamos ler o conteúdo desse quadrado aqui. A autora do texto é Raquel de Queiroz, que nasceu em 1910 e faleceu em 2003. É sempre muito enriquecedor conhecer mais sobre os escritores e suas obras. Use os links e QR Codes para saber mais sobre Raquel de Queiroz e assistir a um vídeo sobre uma de suas obras. Portanto, se você tiver interesse e tempo para procurar saber mais sobre Raquel de Queiroz, você pode ficar à vontade aí nessa internet. Então, 9º ano, acabamos de estudar as páginas 7 e 8 dessa apostila. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!